Seção 0, de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Vida de Esopo. Esopo, fabulador antigo e famosíssimo, segundo as mais opiniões, foi natural de Frígia, província de Ásia. As feições do corpo eram mais monstruosas que humanas, porque além de ter o rosto feio e deforme, o corpo pequeno, a cabeça grande e fora de proporção, era zambro, corcovado e, sobretudo, tartamudo. Mas, como a natureza a cada um deu particular dote, foi Esopo dotado de tão agudo engenho que com a alteza dele se lhe apagarão bastantemente todas as faltas corporais. Sendo cativo por gregos, veio a Atenas, onde servia a um cidadão rico, por nome Aristes, com outros em uma horta de cavar e adubiar. Onde, como todos o maltratassem e desprezassem, e o maioral dos trabalhadores lhe desse muitas pancadas, queixava-se Esopo, dizendo que faria queixumes daquele agravo a seu senhor Aristes e de outros crimes que no maioral tinha notado, o qual com este medo se adiantou e persuadiu a Aristes que para a quietação de seus escravos tirasse a Esopo de entre eles e que o vendesse. Fê-lo Aristes assim, e o vendeu a um mercador grosso, forasteiro, que ali mesmo residia, o qual o levou a uma casa, onde tinha outros muitos, que quando o viram, tiveram asco de andar em sua companhia. Um dizia que era bom aquele escravo para fazer calar meninos, outros que para servir em casa de homem cioso, e outras muitas cousas desta maneira. Acaso mandaram em presente ao mercador um prato de figos formosos, que ele estimou por serem fora de tempo, e mandou-os pôr a bom recado para comer em princípio do jantar. 3 escravos, tentados da gula, se conjuraram para comerem os figos e porem a Esopo a culpa, crendo que culpado por 3 testemunhas não poderia defender-se. Assim os comeram com muita festa, zombando do pobre inocente, que com açoutes os havia de pagar. Chegada a hora de comer, pediu o senhor os figos, e foi-lhe respondido, como tinham concertado, que Esopo os comera todos. Indignou-se o senhor e, chamando-o, lhe disse: animal feio e bruto, que atrevimento foi o teu em comeres os figos que mandei guardar para mim? E com isto o mandou despir para ser açoutado. O pobre Esopo, não sabendo o que fizesse, porque a língua não o deixava desculpar em breve e a cólera do senhor não dava tréguas nem espaço, remeteu com uma panela de água, que acaso estava ao fogo, e bebendo quantidade dela muito quente, meteu os dedos na boca, com que revolveu o estômago, e a tornou a lançar clara, mostrando estar em jejum, com o qual feito desmentiu seus acusadores. Maravilhado o senhor desta indústria, e vendo sua inocência, obrigou os outros a que fizessem o mesmo, e como se cumprisse, os que comeram figos os vomitaram com a água juntamente, e foram por isso e pelo falso testemunho castigados. Convinha ao mercador partir-se dali 3 jornadas, onde se havia de embarcar para a ilha de Samos, e faltando-lhe bestas de carga, foi forçado repartir o fato pelos escravos. Mas como Esopo era pequeno e fraco, deu-lhe a escolher a carga que se atrevesse a levar. Era o mais pesado fardo de todos uma canastra grande, cheia de mantimento, a qual ele escolheu, rindo-se todos e cuidando que não poderia levá-la. Partiram seu caminho, e como no fim da primeira jornada comessem, aliviaram um pedaço a canastra, com que ficou igual dos outros. Mas ao segundo dia a despejaram de todo, e levando-a vazia, conheceram todos o seu erro e a manha discreta com que Esopo escolheu a carga. Embarcou-se o mercador e chegou a Samos, onde pôs sua fazenda em almoeda, e os escravos juntamente. Estavam em uns alpendres, onde a feira se fazia, Esopo com 2 companheiros, e ninguém fazia dele caso para o comprar, ainda que muitos o olhavam por riso.
chegou um cidadão e perguntou a um dos companheiros que sabia fazer para o comprar. Respondeu-lhe: Senhor, tenho muitas partes, sei pensar cavalos bem e servir em tudo de casa. Sou grande hortelão e bom lavrador. Em toda cousa de campo ninguém me fará vantagem. Também sou bom ferrador, alveitar e entendo de ferreiro. Com isto chegou a outro e perguntou-lhe o mesmo. Respondeu: Eu, senhor, sou destro em todas as cousas necessárias, e nenhuma me mandarão fazer a que não dê bom expediente. Correndo mais adiante, perguntou a Esopo que sabia. Respondeu: Eu nada sei, porque como meus parceiros tomaram o saber de tudo, não me ficou que saber a mim. Disto riram muito todos os presentes, e um filósofo, por nome Xanto, que ali passeava, o comprou e levou para sua casa. O qual, como um dia com seu novo escravo fosse passear por uma horta, o hortelão lhe fez esta pergunta: Dizei-me, senhor, que razão há para que cresçam e sejam sempre viçosas as ervas que esta terra cria, e as que eu semeio, cavo, rego e adúbio se murchem mais prestes e frutifiquem menos? Ficou atalhado o filósofo e não soube responder. O que Esopo, vendo, lhe disse de parte, que ele satisfaria a pergunta, portanto que lhe cometesse a cargo o dar resposta. Então o filósofo disse contra o hortelão: Não é dúvida essa para se pôr a um homem como eu. Este escravo que aqui vem responderá a ela. E logo lhe mandou que respondesse. A razão da dúvida, disse Esopo, é esta. As ervas que a terra voluntariamente produz são filhas suas, e como tais as cria e conserva. As que vós semeais são enteadas, que a madrasta nunca com tanto gosto as alimenta. Portanto, não é de espantar se nos próprios filhos se enxerga vantagem no mimo e criação diferente dos enteados. Satisfez-se o hortelão e espantou-se o filósofo do engenho e agudeza do criado. Tinha Xanto muitos discípulos, homens graves, e costumavam uns a outros banquetear-se. Quis Xanto dar-lhes um banquete, e porque tinha a mulher áspera e pouco afeiçoada a obedecer-lhe, nem querer agasalhar os hóspedes, depois de comprar o necessário, encarregou a Esopo de consertar a casa e a mesa. Aconteceu que, chegando-se as horas da ceia, começou ele a preparar seu aposento, e com muita limpeza ordenou a mesa, e pôs nela algumas cousas, antes que os convidados viessem, nem seu amo. Era tempo frio, e havia na casa um braseiro grande com fogo, ao qual a mulher chegou a aquentar-se, carregada e de mau semblante, e encostou-se ao longo dele, com as costas para a mesa. Esopo lhe pediu quisesse olhar para a mesa, não lhe a descompusesse algum cão ou gato. Ela disse que o faria. Segunda vez lhe rogou o mesmo, que virasse o rosto para ver, do que ela, indignada, respondeu que andasse uma hora e não fosse importuno, que também tinha os olhos de trás. Calou-se Esopo, foi-se, e tornando daí a pedaço, como a achasse dormindo, mansamente descobriu o lugar em que ela disse que os olhos estavam. Não tardou muito Xanto com seus hóspedes, que entrando no aposento, viram muito bem quanto mal composta a mulher estava, e ficou afrontado o filósofo, e perguntou a causa a Esopo. Ele lhe contou o que se passara, de que se indignou mais, e acordada a senhora, se foi muito vergonhosa e com grande ódio contra Esopo. Corridamente agasalhou Xanto seus discípulos, e logo propôs de lançar de casa Esopo. Mas sendo convidado deles outra vez, e ceando largamente, como se esquentasse com o vinho mais do necessário, começou a falar demasias, e entre elas afirmou que beberia o mar todo. Contradisseram os discípulos, e ele porfiou, até que apostaram grande soma de dinheiro, e Xanto deu de sinal o seu anel. Ao outro dia, resfriado já do furor, achou o anel menos e perguntou por ele. Respondeu Esopo: Como, senhor? Não vos lembra que o destes ontem de sinal sobre a aposta que fizestes de beberdes o mar todo? Como é possível, disse Xanto, que eu fizesse tal proposta? Quem pode beber o mar todo? Isso não sei, disse Esopo, mas vós apostastes. Ficou Xanto confuso da aposta que fizera, sem lhe poder achar saída, até que Esopo, vendo-o tão triste, lhe disse: Senhor,
Não vos agasteis, descansai, que eu vos tirarei dessa afronta e farei que ganheis o dinheiro. Alegrou-se com isto Xanto, e vindo o dia limitado, vieram os discípulos a dizer-lhe que cumprisse o que ficara, ou dando-se por vencido, pagasse o dinheiro. Xanto respondeu que era contente, e informado por seu escravo do que havia de fazer, se foi com eles à borda do mar, onde pusera a mesa e copos, estando em roda a gente toda da ilha, que se abalou a ver maravilha tamanha, como era querer um homem recolher o mar em seu estômago. Prestes todo o necessário, começou Xanto a falar ao povo, dizendo: varões de Samos, eu apostei com estes discípulos que havia hoje de beber este mar todo. Respondam eles se é verdade, e se bebendo-o eu, cumprirei o prometido, e eles se darão por vencidos. Todos responderam que sim. Disse então Xanto: pois que assim é, e eu fiquei de beber o mar, prestes estou a cumpri-lo. Mas eles hão de cerrar primeiro todos os rios que no mar entram, e entupir-lhes as bocas, porque eu me obriguei a beber o mar, mas não a multidão de rios que entram nele. Portanto, se querem que eu cumpra o que fiquei, é forçoso que eles primeiro impidam a corrente de quantos rios fazem para aqui seu curso. Não souberam responder os discípulos a isso, e o povo louvou muito a resposta do filósofo, e todos o deram por livre da aposta, e tornou para casa mais acreditado que dantes. Outros muitos casos sucederam a Esopo com Xanto, que deixo por brevidade, até que veio a ser livre e governar a Samos, onde compôs em língua grega este volume de fábulas. Depois, como o rei Creso de Lídia quisesse conquistar Samos, por seu conselho e indústria se defenderam os vizinhos muito tempo. Porém, vendo-se muito apertados, e que Creso oferecia a paz se lhe entregassem Esopo, deram-lhe, ainda que Creso não guardou depois palavra, como Esopo antes tinha adivinhado, e logo os pôs em sujeição. Não quis Creso matar a Esopo, antes o tinha em sua casa favorecido, porque se ajudava muitas vezes de seu conselho e habilidade. Viveu Esopo em Lídia, muito favorecido, e depois correu toda a Grécia, onde lhe sucederam vários casos que aqui se não contam. Mas em todas as partes, por sua fama e sabedoria, o veneraram. Só em Delfos não usaram com ele esta cortesia e primor. E conhecendo ter errado, porque ele não os afrontasse, infamando-os e divulgando em Grécia sua descortesia, terminaram matá-lo e, acrescentando um mal a outro, lhe levantaram certo falso testemunho, porque o condenaram a ser despenhado, e com muita brevidade, sem lhe valer alegar sua inocência, foi posto sobre o cume de uma alta roca, e lançado dali, chegou abaixo em 1000 pedaços. Todas as cidades gregas sentiram muito a sua morte, e pouco tardou que Delfos foi destruída em vingança, segundo dizem, desta injustiça e traição. Fim de Vida de Esopo. Seção 1 de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. O Galo e a Pérola, de Esopo. Andava o galo, engravatando num monturo, para achar migalhas ou bichos que comer, e acertou de descobrir uma pedra. Então, ó pedra preciosa, ainda que em lugar sujo, se agora te achara um discreto lapidário, te recolhera, mas a mim não me prestas. Mais caso faço de uma migalha, que busco para meu sustento, ou 2 grãos de cevada. Dito isto, a deixou e foi por diante engravatando para buscar conveniente mantimento. Moralidade. Os nécios, desprezando os documentos proveitosos e doutrina moral que debaixo das fábulas se encobre, fazem o que fez este galo. Buscam coisas baixas, cevada e migalhinhas, convém a saber a casca das coisas e as histórias deste livro, e desprezam a pedra preciosa da doutrina que nelas Esopo nos quis ensinar. Para que nós não sejamos do número destes, vamos de cada fábula tirando uma lição moral, tocante ao bom governo de nossa vida. Fim de O Galo e a Pérola.
Seção 2 de Fábulas de Êxopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação em LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. O Lobo e o Cordeiro, de Êxopo. Estava bebendo um lobo encarniçado em um ribeiro de água, e pela parte de baixo chegou um cordeiro também a beber. Olhou o lobo de mau rosto, e disse arreganhando os dentes: Por que tiveste tanta ousadia de me turvar a água onde estou bebendo? Respondeu o cordeiro com humildade: A água corre para mim, portanto não posso eu turvá-la. Torna o lobo mais colérico a dizer: Por isso me hás de praguejar? 6 meses haverá que me fez outro tanto teu pai. Respondeu o cordeiro: Neste tempo, senhor, ainda eu não era nascido, nem tenho culpa. Sim, tens, respondeu o lobo, que todo o pasto de meu campo estragaste. Mal pode ser isso, disse o cordeiro, porque ainda não tenho dentes. O lobo, sem mais razões, saltou sobre ele e logo o degolou e o comeu. Moralidade. Claramente mostra essa fábula que nenhuma justiça, nem razões valem ao inocente para o livrarem das mãos do inimigo poderoso e desalmado. Poucas cidades ou vilas há onde não haja estes lobos, que sem causa, nem razão, matam ao pobre e lhe chupam o sangue, só por ódio ou má inclinação. Fim-de O Lobo e o Cordeiro. Seção 3 de Fábulas de Êxopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. O Lobo e as Ovelhas, de Êxopo. Havia guerra travada entre lobos e ovelhas, e elas, ainda que fracas, ajudadas dos rafeiros, sempre levavam o melhor. Pediram os lobos paz, com condição que dariam de penhor seus filhos, e as ovelhas que também lhe entregassem os rafeiros. Assentadas as pazes com estas condições, os filhos dos lobos uivavam rijamente. Acodem os pais, tomam isto por achaque de ser a paz quebrada, e tornam a renovar a guerra. Bem quiseram defender-se as ovelhas, mas como sua principal força consistia nos rafeiros que entregaram aos lobos, facilmente foram deles vencidas e todas degoladas. Moralidade. Ensina essa fábula que ninguém entregue as armas a seus inimigos, antes tenha a paz por suspeitosa, quando com sob cabeça dela lhe as pedem, e receie de ser tomada às mãos como as ovelhas. Também nos avisa quanto perigo é meter em casa inimigos, ou filhos de inimigos, como fizeram as ovelhas, que querendo estar mais seguras com terem os filhos dos lobos em casa, eles foram causa da sua destruição. Fim de O Lobo e as Ovelhas. Seção 4 de Fábulas de Êxopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. O Rei dos Bugios e 2 Homens. Caminhavam 2 companheiros. Tendo perdido o caminho, e depois de terem andado muito, chegaram à terra dos bugios. Foram logo levados ante o rei, que vendo-os, lhes disse: Na vossa terra, e nessa por onde vindes, que se disse de mim e do meu reino? Respondeu um dos companheiros: Dizem que sois rei grande, de gente sábia e lustrosa. O outro, que era amigo de falar verdade, respondeu: Toda a vossa gente são bugios irracionais. Forçado é que o rei também seja bugio. Como isto ouviu o rei, mandou que matassem a este, e ao primeiro fizessem mimos e tratassem muito bem. Moralidade. Verifica-se nesta fábula o que diz Terêncio, que a verdade causa ódio, e falar à vontade ganha amigos. Com o rei Nécio não medrão sábios nem virtuosos, senão chocarreiros e lisonjeiros. E daqui vem no mundo que, de ordinário, os bons são sopeados e obedecem aos maus, que o rei bugio tem ódio a quem o desengana, e o que mente, como aqui fez o primeiro companheiro, este só é favorecido. Fim de O Rei dos Bugios e 2 Homens. Seção 5
de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. A Andorinha e Outras Aves, de Esopo. Semeavam os homens linho, e vendo-os a andorinha, disse aos outros pássaros: por nosso mal fazem os homens esta seara, que desta semente nascerá linho, e farão dele redes e laços para nos prenderem. Melhor será destruirmos a linhaça e a erva que dela nascer, para que estejamos seguras. Riram-se as aves desse conselho, e não quiseram tomá-lo, o que vendo a andorinha, fez pazes com os homens, e se foi viver em suas casas. Eles fizeram redes e instrumentos de caça, com que tomaram e prenderam todos os pássaros, tirando só a andorinha, que ficou privilegiada. Moralidade: na andorinha se denota o homem prudente, que fica livre dos trabalhos, se os adivinha antes que venham. E os que querem viver a seu gosto, sem tomarem conselho, nem preverem o mal que está por vir, são caçados e pagam sua ignorância pelo corpo. Fim de A Andorinha e Outras Aves. Seção 6, de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. O Rato e a Rã, de Esopo. Desejava um rato passar um rio, e temia por não saber nadar. Pediu ajuda a uma rã, a qual se ofereceu de o passar, se atasse ao seu pé. Consentiu o rato, e tomando um fio, se atou pelo pé, e na outra ponta atou o pé da rã. Saltaram ambos na água, mas a rã, com malícia, trabalhava por se mergulhar, para que o rato se afogasse. O rato fazia por sair para fora, e ambos andavam neste trabalho e fadiga. Passava um milhano por cima, e vendo o rato sobre a água, se abateu pelo levar, e levou juntamente a rã, que estava atada com ele, e no ar os comeu ambos. Moralidade: nesta rã e sua morte se vê o que ganham os maus, quando armam traição contra quem se fia deles, porque quase sempre caem no mal, que a outrem ordenam. E se o inocente morre, não escapam eles do castigo merecido, que quando se livrarem do temporal, cairão depois da morte em outro mais para temer. Fim de O Rato e a Rã. Seção 7, de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. O Ladrão e o Cão de Casa, de Esopo. Querendo um ladrão entrar em uma casa de noite para roubar, achou à porta um cão, que com ladridos o impedia. O cauteloso ladrão, para o apaziguar, lhe lançou um pedaço de pão. Mas o cão disse: bem entendo que me dás este pão porque me cale, e te deixo roubar a casa, e não por amor que me tenhas. Porém, já que o dono da casa me sustenta toda a vida, não deixarei de ladrar, se não te fores, até que ele acorde e te venha estorvar. Não quero que este bocado me custe morrer de fome toda a minha vida. Moralidade: quem se fia em palavras lisonjeiras ou em dádivas falsas, acha-se no fim enganado, mas quem tem por suspeitosas as mercês e palavras do lisonjeiro cobiçoso, como este cão teve as do ladrão, não se deixa enganar, e é leal ao senhor de quem recebe mercês, como ele foi sempre a seu amo. Fim de O Ladrão e o Cão de Casa. Seção 8, de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público.
Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. O Cão e a Ovelha, de Esopo. Demandou o cão à ovelha certa quantidade de pão, que dizia haver-lhe emprestado ou dado na sua mão em depósito. Ela negou havê-lo recebido. Dá ao cão 3 testemunhas, convém a saber, um lobo, um buitre e um milhano, os quais todos já vinham com o cão subornados e apostados a jurar em seu favor, como com efeito juraram, dizendo que eles viram receber a ovelha o pão que se lhe pedia. Vendo a prova, a condenou o juiz a que o pagasse, e como ela não tivesse por onde, lhe foi forçado a tosquear o velo e vendê-lo ante tempo, do que pagou o que não comera, e ficou nua padecendo as neves e frios do inverno. Moralidade. Parece que já, no tempo que Esopo compôs essa fábula, adivinhava o que hoje passa em muitos lugares, onde roubam aos pobres e fracos as honras e fazendas, com falsos testemunhos de homens desalmados, conjurados para roubarem o alheio. Que em nenhum lugar contra bons homens e ovelhas faltam lobos e milhanos que os dispam e lhes chupem o sangue. Fim de O Cão e a Ovelha. Seção 9, de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. O Cão e a Carne, de Esopo. Levava um cão na boca um pedaço de carne, passava com ela um rio, e vendo no fundo da água a sombra da carne maior, soltou a que levava nos dentes, por tomar a que via dentro na água. Porém, como o rio levou para baixo com sua corrente a verdadeira, levou também a sombra, e ficou o cão sem uma e sem outra. Moralidade. Este cão significa o cobiçoso, que muitas vezes, por haver maiores interesses, arrisca o seu e perde tudo. Por onde diz bem o provérbio, mais vale pássaro em mão que abutre voando. Fim de O Cão e a Carne. Seção 10, de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. A Mosca sobre a Carreta, de Esopo. Sobre um carro de mulas carregado pousou uma mosca, e achou-se tão altiva de ir a seu gosto alta, que começou a falar soberba contra a mula, dizendo que andasse depressa, senão que a castigaria, picando-a onde lhe doesse. Virou a mula o rosto, dizendo: Cala-te, parvoa sem vergonha, que não temo, nem me podes fazer nada. O medo que me causa é do carreteiro, que leva na mão o açoite, que tu só com importunações podes cansar-me, sem me fazer outro mal. Moralidade. Mostra esta fábula a natureza de alguns, que não têm mais que língua, e com ela porfiando e contradizendo, cansam e importunam a todos, querendo se mostrar de muito negócio e importância, e que valem e podem e sustentam o peso da república. Fim de A Mosca sobre a Carreta. Seção 11, de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. O Cão e a Imagem, de Esopo. Buscando de comer o cão, acertou de achar uma imagem de homem muito primorosa e bem feita de papelão com cores vivas. Chegou o cão a cheirar por ver se era homem que dormia. Depois deu-lhe com o focinho, e viu que se rebolava. E como não quisesse estar queda, nem tomar assento, disse o cão: Por certo que a cabeça é linda, senão que não tem miolo. Moralidade. Imagem pintada é o homem ou mulher que só dos atavios de seu corpo trata e não procura ornar a alma, que é muito mais preciosa.
Notam-se nesta fábula as pessoas cujo cuidado todo se emprega em enfeites e cores supérfluas, de fora formosas, mas na cabeça falta miolo, e no processo da vida sossego e quietação. Fim de O Cão e a Imagem. Seção 12 de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. O leão, vaca, cabra e ovelha de Esopo. Fizeram parceria um leão e uma vaca, cabra e ovelha, para que caçassem de mão comum e partissem o ganho. Correndo sobre este concerto acharam um veado, e depois de terem andado e trabalhado muito, o mataram. Chegaram todos cansados e cobiçosos da presa, e fizeram-o em 4 partes iguais. O leão tomou uma e disse: Esta é minha conforme o concerto. Estoutra me pertence por ser mais valente de todos. Também tomarei a terceira, porque sou rei de todos os animais. E quem na 4ª bolir, tenha-se por meu desafiado. Assim as levou todas. E os parceiros se acharam enganados e com agravio, mas sofreram por serem desiguais na força ao leão. Moralidade: parceria e amizade quer-se entre iguais, e o casamento também. Conforme o filósofo que o mandou aprender aos meninos que diziam brincando: cada um com seu igual, porque quem trava amizade com maior, faz-se escravo seu, e lhe há de obedecer ou perder pelo menos a amizade, na qual o trabalho sempre é do mais fraco, a honra e proveito do mais poderoso. Fim de O Leão, Vaca, Cabra e Ovelha. Seção 13 de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Ana. O Casamento do Sol, de Esopo. Dizem que em certo tempo desejou o Sol de se casar, e todas as gentes, agravadas disso, se foram queixar a Júpiter, dizendo que no estio trabalhosamente sofria um Sol, que com seus raios os abraçava, donde inferiam e provavam que se o Sol casasse e viesse a ter filhos, queimaria o mundo todo. Porque um Sol faria verão calmoso na Índia, outro em Grécia, outro na Noruega e terras setentrionais. Pelo que, sendo todas as 3 zonas tórridas, não teriam gentes onde viver. Visto isto por Júpiter, mandou que não casasse. Moralidade: todos os homens têm obrigação de estorvar que se multiplique o número dos maus e desalmados e dos que desaforadamente fazem agravos a seu próximo, como nesta fábula se finge que era o Sol, e devem pedir a Deus que os emende ou os tire do mundo, e dar favor à justiça para que possa castigá-los. Fim de O Casamento do Sol. Seção 14 de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. O Homem e a Doninha, de Esopo. Um homem que caçava rato prendeu na armadilha uma doninha. Ela, vendo-se em seu poder, lhe disse que a soltasse, e alegou razões, dizendo que ela nenhum mal lhe fazia, antes lhe limpava a casa de ratos e bichos, e sempre por lhe fazer bem os andava matando. Respondeu o homem: se tu por fazer bem o fizeras, devia-te eu agradecimento, mas como o fazes pelo comer, não te devo nada. Antes te quero matar, que se eles te faltarem, comer-me-ás o meu, pior do que o fazem os mesmos ratos. Moralidade: do que os homens fazem por seu respeito,
nenhum agradecimento se lhes deve, que a boa obra ha de ser voluntaria e não acaso, para que obrigue a quem a recebe. Esta doninha é como muitos homens que até as más obras que fazem querem vender com boas palavras e que se lhes fiquem devendo. Porém, a intenção dá à obra os quilates. Quem me deu uma lançada por me matar e me abriu o apostema que me matava, não foi amigo, posto que me causou saúde. Porém, devo-a só a Deus, que por mão do inimigo m'a quis dar. Fim de O Homem e a Doninha. Seção 15 de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. A Bugia e a Raposa, de Esopo. Rogava a Bugia à raposa que cortasse a metade do seu rabo e lhe desse, dizendo: bem vês que o teu rabo arroja e varre a terra, e é defeito por demasiado. O que dele sobeja me podes prestar a mim, e cobrir-me estas partes que vergonhosamente trago descobertas. Antes quero que arroje, disse a raposa, e varra o chão, e me seja pesado, que aproveitares-te tu dele. Por isso não t'o darei, nem quero que cousa minha te preste. E assim ficou sem ele a Bugia. Moralidade: semelhantes são a esta raposa todos os invejosos, que deixarão de escarrar se souberem que presta o seu cuspinho, e todos os avarentos, que do muito que em sua casa sobeja, não querem partir com o pobre, que lhes mostra sua necessidade, como aqui a Bugia mostra a raposa. Fim de A Bugia e a Raposa. Seção 16 de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. Juno e o Pavão, de Esopo. Veio o pavão a Juno muito queixoso, dizendo por que razão o rouxinol havia de cantar melhor que ele e ter-lhe outras muitas vantagens. Disse Juno que não se agastasse, que por isso tinha ele as penas formosas, cheias de olhos, que pareciam estrelas. Isso é vento, replicou o pavão, mas tomara saber cantar. Juno respondeu: não podes ter tudo. O rouxinol tem voz, a águia força, o gavião ligeireza. Tu contenta-te com tua formosura. Moralidade: prova-se nesta fábula o que fica dito no princípio da vida de Esopo, que nenhum há desamparado de natureza e sem graça particular, que Deus, autor da mesma natureza, criou os homens e repartiu por eles seus dotes. Uns faz valentes e outros ligeiros. Um é bom pintor, outro músico destro, outro tem seu dote no entendimento. Ensina logo esta fábula que ninguém se ensoberbeça da graça particular de que é dotado, nem tenha inveja das boas obras dos próximos, antes com tudo e por tudo dê louvores a seu Deus e Criador. Fim de Juno e o Pavão. Seção 17 de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. O Lobo e o Grou, de Esopo. Comendo o lobo carne, atravessou-lhe um osso na garganta que o afogava. Estando nesta afronta, pediu ao Grou que lhe valesse nela, e com seu pescoço comprido lhe tirasse do papo o osso. Fê-lo o Grou, tirou-lhe o osso, e estando livre o lobo, pediu-lhe alguma parte do muito, que antes se oferecia a lhe dar. Porém o lobo lhe respondeu: ó ingrato, não me agradeces que tivesse metido a cabeça dentro da minha boca e que poder apertar os dentes e matar-te? Não me peças paga, que obrigado me ficas, e assaz és de ingrato em não reconheceres tão grande benefício. Calou-se o Grou, e foi muito arrependido do que fizera, dizendo: nunca mais por gente ruim meterei a cabeça e vida em semelhante perigo. Moralidade:
benefícios feitos a gente perdida são perdidos, e podem contar-se por malefícios, quando puramente não se fazem por amor de Deus, que todos os bens tem cuidado de pagar. Homem desagradecido, quanto fazeis por ele tudo perdeis, e, às vezes, com palavras vos carrega, mostrando que vós sois o devedor, como este nosso lobo fazia. Fim de O Lobo e o Grou. Seção 18 de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. As Duas Cadelas, de Esopo. Tomando a uma cadela as dores de parir, e não tendo lugar donde parisse, rogou a outra que lhe desse a sua cama e pousada, que era em um palheiro, e tanto que parisse se iria com seus filhos. Fê-lo a outra com dó dela, e depois de haver parido, lhe disse que se fosse embora. Porém, a boa hóspeda mostrou-lhe os dentes, e não a quis deixar entrar, dizendo que estava de posse, e que não a lançariam dali, se não fosse por guerra e as dentadas. Moralidade. Mostra essa fábula ser verdadeiro o adágio que diz: queres inimigo? Dá o teu e pede-o, porque, sem dúvida, há muitos homens como esta cadela parida, que pedem humildemente mostrando sua necessidade, e depois de terem o alheio em seu poder, reganham os dentes a quem lhe pede, e se são poderosos, ficam com ele. Fim de As Duas Cadelas. Seção 19 de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. O Homem e a Cobra, de Esopo. Na força do chuvoso e frio inverno, andava uma cobra fraca e encolhida, e um homem de piedade a recolheu, agasalhou e alimentou, enquanto houve frio. Chegado o verão, começou a cobra a estender-se e desenroscar-se, pelo que ele a quis lançar fora, mas ela levantou o pescoço para o morder, o que vendo o homem, tomou um pau, assanhou-se a cobra e começaram ambos a pelejar, de que resultou ficar ela morta e ele bem mordido. Moralidade. Diz bem o provérbio: pela mão leva o homem à sua casa com que chore. Assim aconteceu a este homem com a cobra, e acontece a muitos que no inverno dos trabalhos e perseguições querem ser bons a seus próximos. Mas eles, de ruins, chegando o verão das bonanças, nem o dado agradecem, nem o emprestado tornam. Assim, é certo agasalhardes, às vezes pobre em casa, que ou vos rouba e foge, ou se o despedis, vos molesta e injuria. Fim de O Homem e a Cobra. Seção 20 de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. O Asno e o Leão, de Esopo. O asno, simples e torpe, encontrou com um leão em um caminho, e de altivo e presunçoso se atreveu a lhe falar, dizendo: vades embora, companheiro. Parou o leão, vendo este desatino e ousadia, mas tornou logo a prosseguir seu caminho, dizendo: leve cousa me fora matar e desfazer agora este, porém não quero sujar meus dentes, nem as fortes unhas em carne tão bestial e fraca. Assim passou, sem fazer caso dele. Moralidade. Homens forçados e nobres sofrem cousas a outros baixos, que não sofreriam a seus iguais, porque têm por afronta sujar as mãos em gente baixa. Pelo contrário, há muitos nécios como este asno, que favorecidos e contentes de si, do bom vestido e bom comer, sem mais partes querem logo roçar as conteiras com os fidalgos maiores da terra, como fazia este com o leão, rei dos outros animais. Fim de O Asno e o Leão.
Seção 21, de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. O Rato Cidadão e o Montezinho, de Esopo. Um rato, que morava na cidade, acertando de ir ao campo, foi convidado por outro que lá morava, e levando-o à sua cova, aí comeram ambos coisas do campo, ervas e raízes. Disse o cidadão ao outro: por certo, compadre, tenho dó de ti, e da pobreza em que vives. Vem comigo morar na cidade, verás a riqueza e a fartura que gozas. Aceitou o rústico, e vieram ambos a uma casa grande e rica, e entrados na despensa, estavam comendo boas comidas e muitas, quando de súbito entra o despenseiro e 2 gatos após ele. Saem os ratos fugindo. O de casa achou logo seu buraco. O de fora trepou pela parede, dizendo: ficai-vos embora com a vossa fartura, que eu mais quero comer raízes no campo sem sobressaltos, onde não há gato, nem ratoeira. E assim diz o adágio: mais val magro no mato, que gordo na boca do gato. Moralidade: quanto o estado pobre seja mais quieto e seguro, mostra-se bem nesta fábula, e quão arriscados vivem os que trabalham por subir a mais riquezas, ou a mais alto foro do que têm, que os que andam por enriquecer, esses caem na ratoeira. Fim de O Rato Cidadão e o Montezinho. Seção 22, de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. A Águia e a Raposa, de Esopo. Tinha a águia filhos, e para o cevar, levou nas unhas 2 rapozinhos tomados de uma lousa. A mãe, que o soube, lhe foi rogar que lhe desse seus filhos, mas a águia lá do alto zombou dos rogos e disse que não deixaria de lhos comer. A raposa, magoada, começou logo a cercar a árvore, onde a águia tinha seu ninho de muitas palhas, tojos, paus secos, e arranjou-os de tal maneira que, pondo-lhe fogo, fez uma fogueira muito grande. Viu-se a águia atribulada do fumo e labareda, e com receio que ardesse a árvore toda, lançou-lhe os filhos sem lhes tocar, e quase ficou chamuscado pela indústria da raposa. Moralidade: posto que algum presuma ser águia na força, e ter estado avantajado dos outros, nem por isso afronte, nem agrave o fraco e pequeno, que não possa vingar-se do maior. Deus ajuda os humildes, e resiste aos soberbos. E quis que o leão temesse ao galo, e o rato pudesse inquietar o elefante. Fim de A Águia e a Raposa. Seção 23, de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. O Galo e a Raposa, de Esopo. Fugindo as galinhas com seu galo de uma raposa, subiram-se em um pinheiro, e como a raposa ali não pudesse fazer-lhes mal, quis usar de cautela, e disse ao galo: bem podeis descer-vos seguramente, que agora acabou-se de assentar paz universal entre todas as aves e animais. Portanto, vinde, festejaremos este dia. Entendeu o galo a mentira, mas com dissimulação respondeu: estas novas, por certo, são boas e alegres, mas vejo acolá assomar 3 cães. Deixemo-los chegar, todos juntos festejaremos. Porém a raposa, sem mais esperar, acolheu-se, dizendo: temo que o não saibam ainda, e me matem. Assim se foi, e ficaram as galinhas seguras. Moralidade: um cravo tira outro cravo. Por este galo pode entender-se o homem sisudo, que quando outro com palavras o quer enganar, dissimula, fingindo que não o entende, e com palavras brandas se defende, que se o falso encontra homem avisado, quase sempre cai nos laços que armou. Fim de O Galo e a Raposa. Seção 24, de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox.
Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. O Bezerro e o Labrador, de Esopo. Tinha um lavrador um bezerro forte e mimoso, e pô-lo no jugo com outro boi manso. Mas como o bezerro não o quisesse tomar, nem sofrer, com pancadas e pedradas trabalhava o lavrador pelo amansar. E disse ao boi manso: Não te tomo com este para que lavres, que ainda não é para isso, senão para o amansar de pequeno, porque depois que for touro madrigado, não haverá quem o amanse. Moralidade. Ensina-nos esta fábula quanto seja necessário dobrar e refrear os filhos de pequenos, costumá-los à virtude, tirando-os de ociosidades que sempre parem afrontas na velhice, porque doutrina cristã é que quem tira aos moços o castigo, se lhes quer bem, lhes faz mal, donde se prova que quem lhes quer bem, lhes faz mal, donde se prova que quem lhes tem amor, deve de os tomar e castigar de pequenos. Também pelo boi manso, se vê que o homem quieto e pacífico sempre é mais querido e estimado daqueles que tratam com ele. Fim de O Bezerro e o Labrador. Seção 25 de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. O Lobo e o Cão, de Esopo. Encontrando-se um lobo e um cão em um caminho, disse o lobo: Inveja tenho, companheiro, de te ver tão gordo, com o pescoço grosso e cabelo luzido. Eu sempre ando magro e arrepiado. Respondeu o cão: Se tu fizeres o que eu faço, também engordarás. Estou em uma casa onde me querem muito, dão-me de comer, tratam-me bem, e eu tenho cuidado só de ladrar quando sinto ladrões de noite. Por isso, se queres, vem comigo, terás outro tanto. Aceitou o lobo, e começaram a ir. Mas no caminho disse o lobo: De que é isso, companheiro, que te vejo o pescoço esfolado? Respondeu o cão: Porque não morda de dia aos que entram em casa, estou preso com uma cadeia, e de noite me soltam até pela manhã, que tornam a prender-me. Não quero tua fartura, respondeu o lobo, a troco de não ser cativo, antes quero trabalhar e jejuar livre. E dizendo isto, se foi. Moralidade. Não há prata, nem ouro, porque deva vender-se a liberdade, e quem a estima no que ela merece, faz o que fez este lobo, que escolhe antes trabalhos e fome que perdê-la. Mas comedores negligentes e apoucados não estimam ser livres, contanto que comam o pão ociosos, e os tais são significados nessa fábula pelo cão. Fim de O Lobo e o Cão. Seção 26 de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para maiores informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Benhur. Os membros e o corpo de Esopo. As mãos e os pés se queixavam dos outros membros, dizendo que eles toda a vida trabalhavam e traziam o corpo às costas. E tudo redundava em proveito do estômago, que comia sem trabalho. Portanto, que se determinasse a buscar sua vida, que eles não haviam de dar-lhe de comer. Por muito que o estômago lhes rogou, não quiseram tomar outra determinação e assim começaram a negar-lhe a comida. Ele enfraqueceu. Mas como juntamente enfraquecessem também os pés e mãos, tornaram depressa a querer alimentá-lo. Mas como já a fraqueza fosse muita, nada lhes valeu, e morreram todos juntamente. Moralidade. Todos somos membros em uma república, e todos necessários uns aos outros. Soldados e trabalhadores são mãos e pés, o rei, cabeça, os ricos, estômago. Se disser o lavrador que não quer trabalhar, para que o outro coma, ele há de ser o primeiro que há de padecer fome. Se os soldados não defenderem a pátria, o rei não governar,
os ricos não distribuírem o que ajuntaram dantes, e cada membro se apartar, morrerão todos e morrerá o corpo místico da República. Fim de Os Membros e o Corpo de Esopo. Seção 27 de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para maiores informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Benhur. A Águia e a Corecha de Esopo. A águia tomou nas unhas um cágado para cevar-se, e trazendo-o pelo ar e dando-lhe picadas, não podia matá-lo, porque estava muito recolhido em sua concha. Embravecia-se muito com isto a águia, sem lhe prestar, quando chega a Corecha e diz: a caça que tomastes é em extremo boa, mas não podereis gozar dela senão por manha. Disse a águia que lhe ensinasse a manha, e partiria com ela da caça. A Corecha o fez, dizendo: subi-vos sobre as nuvens, e de lá deixai cair o cágado sobre alguma lajem. Quebrará a concha, e ficar-nos-á a carne descoberta. A águia o fez. E sucedendo como queriam, comeram ambas da caça. Moralidade. Na guerra e em todo negócio, tanto vale a indústria e mais que a força, que negócios muito árduos se acabam por manha, e a força sem ela vale pouco, ou nada. Isto quiseram mostrar os poetas na companhia e amizade do sábio Ulisses com o valente Diomedes, porque valência sem manha, poucas ou nenhuma vez dá fruto proveitoso a seu dono, e um conselho bom acaba mais que muitos maus. Fim de A Águia e a Corecha. Seção 28 de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para maiores informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Benhur. A Raposa e o Corvo de Esopo. O corvo apanhou um queijo e com ele fugindo se pousou sobre uma árvore. Viu a raposa e desejou de lhe comer o seu queijo. E pondo-se ao pé da árvore começou a dizer ao corvo: por certo que és formoso e gentilhomem, e poucos pássaros há que te ganhem. Tu és bem disposto e muito galante. Se acertaras de saber cantar, nenhuma ave se comparará contigo. Soberbo o corvo destes gabos, e desejando de lhe parecer bem, levanta o pescoço para cantar. Porém, abrindo a boca, caiu-lhe o queijo. A raposa o tomou e foi-se, ficando o corvo faminto e corrido da sua própria ignorância. Moralidade. Os que se desvanecem com palavras lisonjeiras, como eram as desta raposa, não é muito fazerem maiores desatinos do que o corvo fez. Quem, sem ter partes, vê louvar-se, entenda que não são louvores, senão laços que lhe armam para o enganarem. Porque palavras brandas sempre são suspeitosas, e quanto melhor se aceitam, tanto ficam prejudicando mais. São cevadouro que faz o caçador para nos tomar nele, e por meio desse engodo vem a alcançar de nós o que desejava. Fim de A Raposa e o Corvo. Seção 29 de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para maiores informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Benhur. O Leão e os Outros Animais de Esopo. Estava um leão doente e fraco de velho, e vindo um porco montês que lhe lembrou ser maltratado dele no outro tempo, deu-lhe uma forte trombada e passou. Veio um touro, escornou-o, e outros muitos animais, por se vingarem, o maltratavam. Por derradeiro, veio um asno, e deu-lhe 2 coices com que lhe derrubou as queixadas. Chorava o leão, dizendo:
tempo sei eu que todos estes só de meu bramido tremiam, e nenhum havia tão forte que não fugisse de se encontrar comigo. Agora que me veem fraco, todos querem vingar-se, e não há quem não se me atreva. Moralidade. Os que estão introduzidos em cargos e ofícios grandes não agravem outros, e receiem o que a este leão sucedeu, porque quando seu poder enfraquecer e deixarem o ofício, também qualquer pobre poderá vingar-se deles, e metê-los em afronta, ou por obra, ou por palavra. Fim de O Leão e os Outros Animais. Seção 30. De Fábulas de Esopo, volume 1. Traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. As rãs e Júpiter. As rãs, no outro tempo, pediram a Júpiter lhes desse rei, como tinham outros muitos animais. Riu-se Júpiter da ignorante petição e, deferindo a ela, lançou um madeiro no meio da lagoa. Começaram as rãs a ter-lhe respeito, porém, desde que entenderam que não era coisa viva, de novo tornaram a Júpiter pedindo rei. Agastado Júpiter da importunação, deu-lhes a cegonha, que começou a comê-las uma a uma. Vendo elas esta crueldade, foram-se com queixas e pedir remédio a Júpiter, mas ele as lançou de si, dizendo: Andai para loucas, já que vos não contentastes do primeiro rei, sofrei esse que tanto me pedistes. Moralidade. Gente e povo amigo de novidades é como as rãs. Cada dia querem mudar de senhor e desejam alterações e mudanças. Mas bem se vê nesta fábula que castiga Deus muitas vezes os maus só com lhes conceder o que pedem. E os que murmuram do bom governador ou prelado às vezes caem em poder de tiranos, que os comem e destroem, como a cegonha que fazia. Fim da seção 30. Fim de Fábulas de Esopo, volume 1.